O tempo não passa da mesma forma para todos. Alguns anos atravessam a história em silêncio. Outros deixam marcas que nunca desaparecem. 1994 foi um desses anos. Enquanto o mundo comemorava avanços históricos, outras regiões mergulhavam em tragédias inimagináveis. Regimes caíam, ídolos partiam, tecnologias nasciam e decisões tomadas naquele ano ainda influenciam o mundo em que vivemos hoje. Este não é um vídeo sobre nostalgia, é um registro, um corte no tempo. Hoje no Arquivo Vivo, vamos abrir os acontecimentos que fizeram de 1994 um dos anos mais decisivos do século XX. Both Nelson Mandela and South Africa had traveled a long way. Em abril de 1994, a África do Sul viveu um momento que parecia impossível poucas décadas antes. Pela primeira vez em sua história, todos os cidadãos, independentemente da cor de pele, puderam votar em uma eleição nacional. O sistema do apartheid, que por quase meio século separou pessoas por leis raciais rígidas, chegava oficialmente ao fim. Nelson Mandela, após passar 27 anos preso, foi eleito presidente do país. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. Sua vitória não representou apenas uma mudança política. Representou uma tentativa de reconciliação em uma nação profundamente ferida. Muitos temiam uma guerra civil. Em vez disso, o mundo assistiu a um raro momento em que a história escolheu o diálogo no lugar da vingança. Nelson Mandela, trailing the colors of the new South African flag. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas 42.900. Leite longa vida LG 1 litro 29.900. No Brasil, 1994 marcou uma virada silenciosa, mas profunda. Durante anos, a inflação havia corroído salários, poupanças e a confiança da população. Todo mundo está aproveitando esta oferta. Congelador Prostóximo 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. Conjunto modulado 3 estrelas Chenil 7 peças de 554 por 450 mil à vista. Os preços mudavam diariamente. O dinheiro perdia valor antes mesmo de chegar às mãos das pessoas. O senhor não teme que nos próximos 3 meses, digamos 4 meses, a inflação continuando com 2 dígitos, 22, 23, 19, 25, que aí é tudo a mesma coisa, a ideia de um choque não acabe prevalecendo? E eu perguntaria também ao senhor, a perdurar essa situação por mais 4, 5, 6 meses, como é que fica a economia com esses 2 dígitos aí? Porque o senhor defende uma vitória gradual contra a inflação. Será que há tempo para isso? Eu não só temo, eu tremo de medo. Se a inflação persistir nesse nível aí de 25, 23, 25%, que haja gente advogando o choque. E há um advogado... Na estreia oficial do Real não houve atropelos. O movimento foi tranquilo nos bancos e caixas eletrônicos de todo o país. 00:05, passagem de quinta para sexta-feira. Os computadores... Em 1º de julho de 1994, entrou em circulação uma nova moeda, o real. O Plano Real não foi apenas uma troca de cédulas, foi uma mudança estrutural na forma de como o país lidava com a sua economia. Quem não tem mais cruzeiros reais no bolso e ainda não sacou reais, agora só tem uma saída até segunda-feira, os caixas eletrônicos. Aqui não existe limite para os saques, a não ser o limite do seu cartão magnético, do seu saldo bancário. Nos supermercados, fiscais e donas de casa ficaram de olho nos preços. Em Fortaleza, alguns supermercados aumentaram os preços. Os fiscais da Defesa do Consumidor foram conferir. O preço da carne baixou. Pela primeira vez em décadas, o brasileiro passou a reconhecer o valor do dinheiro que carregava no bolso. A inflação despencou, o consumo se reorganizou e o país entrou de novo no ciclo econômico. Para milhões de pessoas, 1994 foi o ano em que o futuro deixou de parecer imprevisível.
Troquei todos, vou trocar agora o resto que tem. Agora daqui pra frente? É só real. O massacre de Ruanda foi um dos maiores genocídios da história mundial. A tragédia envolveu duas etnias, a dos Hutus e as dos Tutsis. Enquanto algumas nações avançavam, outras enfrentavam o pior da humanidade. Em Ruanda, um pequeno país africano, um genocídio se desenrolou diante dos olhos do mundo. Entre abril e julho de 1994, cerca de 800 mil pessoas foram assassinadas em apenas 100 dias. A maioria delas da minoria Tutsi. O massacre foi impulsionado por propaganda, ódio étnico e pela total falha da comunidade internacional em intervir. O resultado do massacre foi assustador. Em 100 dias, 800 mil pessoas foram mortas, a grande maioria da etnia Tutsi. Mas pessoas da etnia Hutu que se recusaram a participar do massacre ou faziam oposição ao governo também foram mortas. Ruanda se tornou um símbolo do silêncio global diante da barbárie. Um lembrete brutal de que a história não avança em linha reta e que o pior pode acontecer mesmo quando o mundo acredita estar mais consciente. Em 1º de maio de 1994, o mundo do esporte parou. Ayrton Senna morreu após um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Senna não era apenas um piloto, era um símbolo de excelência, disciplina e superação. Ponta Senna! Vem pra reta! Vai pra vitória! Mihaly Ridazzi! Ayrton! Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Sua morte causou comoção global e expôs de forma definitiva os riscos da Fórmula 1. O Brasil inteiro chorou a perda de seu ídolo, e a memória de Senna se tornou um marco de dedicação e coragem no esporte. Era um ídolo para mim. Ele representava muito o Brasil. Beijo, Senna. Não te esquecerei nunca mais. Pouco mais de um mês após a morte de Ayrton Senna, o Brasil voltaria a se reunir diante da televisão. No dia 17 de junho de 1994, teve início a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E a seleção brasileira entrou em campo carregando não apenas a responsabilidade esportiva, mas também um país ainda marcado pelo luto. Culminaram nessa atitude de Leonardo. Agarrado pelo ponteiro americano Thad Ramos, ele tenta se libertar. O juiz marca a falta. Mas Leonardo agride o americano com uma cotovelada no rosto. Ramos sofreu fratura no osso parital. A campanha brasileira não foi fácil. Longe de um futebol exuberante, o time avançava jogo a jogo, com disciplina, força coletiva e muita pressão. É gol da Holanda. Tem bola na área do Brasil, olha o perigo. Gol da Holanda. 35, capricha Branco. Perna esquerda, partiu, bateu, gol! 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 Do Brasil! As críticas eram constantes, mas a seleção seguia firme, como se cada partida fosse uma prova de resistência emocional. Olha o cruzamento para Raí, olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Gol!
O Brasil não jogava apenas por um título. Jogava ainda para provar que era capaz de se levantar. Assina Romário! Bota o seu nome nesse gol! Escreve Romário! Você pode estar levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois! Na final contra a Itália, o clima era de tensão absoluta. 90 minutos se passaram sem gols. A prorrogação terminou da mesma forma. Pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo seria decidida nos pênaltis. Todos no gol com Tafarel. Baggio e Tafarel. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou! Quando o último chute do italiano passou por cima do gol, o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial. No beijo de cada jogador, o beijo de cada brasileiro. No carinho de cada jogador, o carinho de cada brasileiro. No afago de cada jogador. A comemoração tomou conta do país, mas aquele título tinha um significado diferente. Durante a celebração, os jogadores exibiram uma faixa simples, porém poderosa. E nela estava escrito: Senna, aceleramos juntos. O tetra é nosso. A conquista foi dedicada a Ayrton Senna, não como um ato oficial, mas como um gesto espontâneo de um país que ainda sentia sua perda. A música da vitória, aquela que comemorava as vitórias de Ayrton Senna, que teríamos 2 tetras este ano. Aí a homenagem dos jogadores a você, meu irmão Ayrton Senna. O ano de 1994 ficaria marcado na história do Brasil como um período de extremos. Da dor profunda pela perda de um ídolo, à explosão de alegria com um título mundial. Um ano que mostrou como o esporte é capaz de refletir os sentimentos de uma nação inteira, transformando o luto em superação e o silêncio em celebração. No dia 3 de outubro, todos os brasileiros com mais de 18 anos e menos de 70 são obrigados a votar. Para jovens com idade entre 16 e 18 anos, idosos com mais de 70 e analfabetos, o voto é facultativo. O horário de votação é das 8 da manhã às... Meses após a conquista do tetracampeonato e com os primeiros efeitos do Plano Real começando a ser sentidos, o Brasil passou por mais um momento decisivo em 1994. No dia 3 de outubro, os brasileiros foram às urnas para escolher o novo presidente da República. A eleição ocorreu em um cenário de transformação econômica. Pela primeira vez em muitos anos, a inflação estava sob controle. Os preços haviam se estabilizado e o país começava a experimentar uma sensação inédita de previsibilidade. Nesse contexto, Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda e principal responsável pelo Plano Real, foi eleito presidente ainda no primeiro turno. Fernando Henrique, nosso presidente, tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Eu vou entrar no palácio com muita esperança. Não por entrar num palácio, mas por sentir que palácios hoje ou ouvem muito de perto as ruas ou são casas vazias. A vitória simbolizou uma mudança profunda no rumo do país. Para muitos brasileiros,
a eleição representava a continuidade de um projeto econômico que começava a devolver a estabilidade ao cotidiano da população. Para outros, era o início de uma nova fase política, marcada por reformas e debates sobre o papel do Estado. O ano de 1994 marcou o Brasil de diferentes formas. Foi um período de perdas, conquistas e transformações que deixaram marcas profundas na história do país. Em poucos meses, o Brasil viveu o luto, celebrou uma vitória mundial e iniciou mudanças que influenciariam os rumos da nação nos anos seguintes. Relembrar esses acontecimentos é entender como momentos distintos ajudam a construir a memória coletiva de um país. São fatos que permanecem vivos não apenas nos registros históricos, mas também nas lembranças de quem os viveu. Esse é o Arquivo Vivo, um espaço onde o passado continua presente e ajuda a entender o mundo de hoje. Se você chegou até aqui, é porque essas histórias ainda importam. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ajude a gente a alcançar a meta de 500 inscritos. Obrigado por acompanhar e até a próxima história.